Hoje a gente vai dar início aí na nosso estudo a respeito da pregação, falando sobre o porte do mensageiro. Nós vamos hoje a partir da página 13. E ele começa falando a respeito da vocação do mensageiro, ou seja, o mensageiro é aquele que tem a mensagem, no caso, o pregador. Então ele faz um paralelo, vem trazendo desde como era no Antigo Testamento, no início, no Novo Testamento, ali com os apóstolos, depois a igreja primitiva, ali os líderes que substituíram os apóstolos na igreja primitiva, e até chegar no nosso tempo, como que funciona a questão da pregação. Então, no Antigo Testamento, ele coloca que o pregador era o profeta. Então, sempre que nós lemos a palavra de Deus, nós vemos lá o profeta sendo usado por Deus para transmitir a palavra, aquilo que Deus queria falar às pessoas, principalmente aos líderes, no caso aos reis, às vezes a algum sacerdote, mas em geral era falado aos reis, né? Tinha algumas mensagens que era para o povo também. Muito bem, mas geralmente falado aos reis. E aí esse profeta, ele não falava dele, ele falava da parte de Deus, ele era uma pessoa vocacionada, ele falava da parte de Deus e falava o que Deus mandava que ele falasse. Tá? Então ele era submisso à vontade de Deus. No Novo Testamento, aí nós já vamos ter os apóstolos, que foram aqueles designados por Jesus, chamados por Jesus, enviados por Jesus, treinados por Jesus, e eles que ficaram quando Jesus subiu ao céu, eles que substituíram, dando andamento no ministério, levando a palavra. Eles eram direcionados, eles eram inspirados pelo Espírito Santo, então eles falavam conforme o direcionamento do Espírito Santo. Nós vemos exemplos aí do apóstolo Paulo, que foi um grande pregador, né? Um apóstolo que ele mesmo diz que ele não se considerava apóstolo pelo motivo de ter perseguido a igreja e pelo motivo de ter consentido na morte de Saulo, né? Na morte de Estevão, e então ele não se considerava apóstolo, mas mesmo assim ele trabalhou muito mais, ele entendia que trabalhou muito mais do que todos os apóstolos, tá? O apóstolo Paulo, ele é um escritor assim que mais tem assuntos, né, que mais tem material escrito no Novo Testamento. As cartas que ele escreveu, tudo isso compõe a maior parte do Novo Testamento, dá mais de 50%. Tem uma conversa de que se ele for autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é o autor da carta aos Hebreus, mas se for o apóstolo Paulo, aí então é estourado, né, o que mais escreveu no Novo Testamento. Quando a gente vem para a época da igreja, o comentário que ele faz é que houve assim na igreja primitiva, né, quando foi com o passar do tempo, a questão da pregação teve uma variação muito grande. Às vezes estava em alta, às vezes estava em baixa, e começa a ter um distanciamento dos apóstolos, né? E aí começam a entrar algumas coisas que acabam influenciando na questão da pregação. A pregação passa a ter uma qualidade inferior, isso é um problema muito sério, começa a entrar muita coisa com pensamentos humanos, muita coisa de filosofia, muita coisa de sabedoria humana, e a pregação ela cai muito na qualidade. Quando chega o tempo da reforma, isso já foi agora, no século XVII, então quer dizer, século XVI, né? XVI,
Não, é 17 mesmo, que é ano de 1600. Não, é século XVI, que é 1500. Então, século XVI, a reforma tem essa intenção de reativar, buscar aquilo que se perdeu. E aí colocam alguns padrões para que sejam seguidos. E a reforma foi uma marca muito importante na questão da pregação, onde se buscou novamente a questão teológica, a preocupação com a palavra, a fidelidade ali à palavra de forma integral e não com as misturas que vinha havendo, né? Ao tempo da Idade Média foi uma época assim muito obscura com relação à questão da pregação. Foi um tempo bem difícil. Então, a reforma foi uma marca muito importante, tá bom? Ele faz um comentário a respeito dos pregadores, né, no Novo Testamento. Ele fala que a maioria dos pregadores da igreja primitiva não possuíam um alto grau de cultura, mas falavam inspirados pelo Espírito Santo. Isso aqui é um negócio muito interessante, que as pessoas não tinham muita instrução, não tinham muito conhecimento, mas o Espírito Santo direcionava e era uma bênção. No tempo quando a gente era criança, os pregadores não tinham muito conhecimento. Eu lembro que eram pessoas bem simples, mas pessoas completamente dependentes do Espírito Santo, um negócio assim fenomenal, um negócio maravilhoso, né? Quando eu me lembro do meu avô, que ele falava versículos da Bíblia assim de cor, sendo que ele nem sabia ler. Então é um esforço, um empenho que a facilidade, o excesso de informação, o acesso que a gente tem às coisas hoje, parece que nos deixam assim um tanto quanto preguiçosos, um tanto quanto a gente não é caprichoso, né? Nessa busca. Tá tudo na mão, é livro, é internet, celular, é tablet, tudo para você assim ter do melhor, do mais profundo, mas a gente não tem tempo, a gente não tem disposição, a gente não tem desejo, e aí fica complicado. O Espírito Santo vai ajudar. Não vai. Claro que não vai. O Espírito Santo, ele só vai usar o que você tiver. Se você não tiver nada, não vai ter nada para usar. Você não meditou, você não buscou, você não aprofundou, você não pesquisou. O Espírito Santo vai fazer o quê? Ele pode simplesmente pegar qualquer pessoa, uma criança, e usar, não tem problema. Uma pessoa que não conhece nada, que não fez nada, não buscou nada, ele pode usar. Mas isso não é regra. A regra é a gente ter, a gente buscar, a gente meditar, a gente pesquisar, a gente se informar. Isso é o quê? É um preparo, né? É um preparo, e esse preparo nos coloca à disposição. E aí sim, o Espírito Santo vai usar. Né? Então isso é uma coisa que a gente precisa aprender a separar, precisa entender que o Espírito Santo usa quem se coloca à disposição, quem se prepara com oração, com meditação na palavra, leitura, estudo, observando com detalhes os textos, né? Que é o que nós vamos aprender nesse curso aqui. Como analisar os textos, como desenvolver, como aplicar, para a gente não acabar falando besteira, né? Tem gente que fala umas coisas que dá até medo, é complicado. Mas muito bem, seguindo aí então nesse texto da página 13, tem um comentário aí, antes da gente finalizar esse primeiro tópico, por volta do século IV, né, o quarto século, a oratória de púlpito tinha alcançado um alto grau de excelência, pois foi durante essa era pós-nicena que Agostinho, um retórico convertido, estava aplicando a retórica de Cícero à pregação cristã. Ambrósio
de seu púlpito em Milão, baseado em segunda aos Coríntios, asseverava: o pregador seja no máximo um vaso de barro. Isso aqui é interessante porque o apóstolo Paulo, nessa passagem, ele considera ele aos companheiros dele como vaso de barro. O que é o vaso de barro? O vaso de barro é um utensílio que era muito utilizado nas casas, né? No ambiente doméstico, e era simples, era um vaso simples, era um vaso assim, que a gente pode chamar de desprezível, de uma coisa comum, não era uma coisa sofisticada. Haviam vasos mais sofisticados, ou de ouro, ou de outro metal, ou de vidro, algo mais, algo melhor trabalhado. Vidro, eu creio que ainda não. Eu não vou aqui improvisar falando a respeito do surgimento do vidro, que eu não lembro o tempo. Eu já pesquisei, porque uma vez eu precisei saber do espelho, e eu pesquisei, mas eu não vou lembrar agora. Mas os vasos que eram utilizados tinham, assim, vasos melhores. E como a irmã Cátia colocou aí, o vaso de barro era com um valor bem inferior, né? Porque era algo que era feito ali manualmente, pegava a terra e queimava o barro, né? Formatava ele, queimava, pronto, já estava pronto o vaso. Então ele queria dizer o quê? Que Deus, ele colocou algo grandioso, algo que é um tesouro de grande valor, num vaso de barro. O que era esse algo de grande valor? A mensagem do Evangelho. Quem era então esse vaso de barro? Os mensageiros. Os mensageiros. Então, com essa mensagem maravilhosa, que é a mensagem do Evangelho, era colocada nesse vaso de barro, que eram ali os portadores, os mensageiros. Amém? O apóstolo Paulo faz essa análise aí. A receptividade da pregação depende muito da imagem que o pregador projeta para os seus ouvintes. As condições serão boas se o pregador for considerado pelo ouvinte como sendo digno de crédito, competente e simpático. Isso aqui é muito importante. É muito importante. Porque a aparência, ela não vai transmitir mensagem falada, mensagem oral. Mas a aparência, ela pode interferir completamente na mensagem. Pode interferir. Porque dependendo como a pessoa tiver, o público pode não dar valor, pode não dar crédito. Ou alguma coisa na roupa que chama muita atenção, as pessoas ficam fazendo piada, ou fica com dó, ou fazendo comentários. E aí a palavra, de repente, ele está falando e ninguém está dando ouvido. Porque tem outras coisas que estão chamando a atenção. Dependendo, um cabelo desalinhado, um cabelo ou muito grande, ou alguma coisa que chama muita atenção, são coisas que, infelizmente, vai tirar a atenção do que é importante, que é a mensagem, e vai fazer com que se perca aquilo que é melhor. E o que aconteceu? Foi desviada a atenção. E foi desviada por quê? Por falta de um cuidado, né? Seja com a roupa, seja com a aparência, o cabelo, de repente um óculos escandaloso, uma barba excessiva. Tem uma série de coisas. Uma vez eu fui numa igreja e o pregador, ele tinha um tipo de era uma barba, mas era uma barba assim desenhada, sabe? Aquela barba que vinha assim, né? Só uma tirinha assim e um bigodinho assim, aquele negocinho assim, uma coisinha básica assim.
Aí a gente assembleano é besta demais, né? Assembleano é assim, ó. Terno, gravata, cara lisa, cabelo curtinho e penteado. Se não tiver isso aqui, não é crente, não vai ser pregador, não vai falar bem, não vai ser usado pelo Espírito Santo. Isso são padrões que a gente cria. Isso são padrões, não está na Bíblia que tem que usar gravata para pregar. Só que se você estiver na Assembleia de Deus e chegar lá um pastor de camiseta, um pastor de camisa assim social, sem gravata, não é chamado para o púlpito. Não é dada a oportunidade para pregar. Eu já tive na nossa igreja pessoa falando para mim que eu não podia, que queria que eu estivesse no púlpito, mas como eu estava sem gravata, né? Estava com a camisa assim, sem gravata, não podia. Falei, tá bom, fico aqui, para mim tá tranquilo. Ou seja, isso são alguns padrões que não está dizendo nada, mas na nossa igreja, até que você comece a falar, você consiga, naquele início da mensagem, chamar atenção, cativar as pessoas, despertar o interesse pela palavra, se você não tiver enquadrado nesse primeiro item, que é a aparência, vai ser difícil. Para criar a conexão, vai ser difícil. Pode criar, dependendo se for algo assim que trouxer um impacto, fazer com que as pessoas tenham interesse, pode ser que funcione. Mas do contrário, no caso das irmãs, né, ainda falando da nossa igreja, tá? Não vou nem falar da calça, porque é algo que ainda está bem difícil mesmo, mas eu vejo que vai chegar o momento que isso vai cair por terra, tá? Mas vamos falar dentro do nosso padrão ainda. Uma irmã, por exemplo, que tá na igreja, vai na igreja, ela vai com um vestido de alcinha, uma alcinha fininha, né? E você acha que vai ser tranquilo para as demais irmãs, até mesmo para os irmãos, dar a oportunidade para aquela irmã, para que ela venha trazer a palavra? Será que as pessoas vão ficar à vontade de receber aquela irmã como uma mensageira de Deus que está com a palavra? Quando a gente olha para nós somos críticos quanto a isso. Então, a pessoa que tem a responsabilidade, foi convidada para trazer a palavra, ela sabe que ela vai trazer a palavra, ela precisa pensar nessas coisas. Precisa... Por quê? O ambiente, o local onde ela vai, é um local que tem essa problemática, tem essa limitação. Tem igreja que você pode ir de calça e você vai ao púlpito e você pode pregar e você pode ter uma oportunidade e está tudo bem. É lógico que mesmo as igrejas onde pode se usar calça, tem calças e calças, né? Não é qualquer calça. Até homem mesmo, hoje tem calças que é um escândalo. Tem calças aí que homem usa que são escandalosas. Então, a gente precisa fugir dos exageros. Se amanhã ou depois a nossa igreja liberar, por exemplo, as irmãs usar calça, uma calça, tem um nome aí que eu não vou lembrar agora, alfaiate, né? Acho que é alfaiataria, né? Modelo alfaiataria, né, que fala, né? Bacana, que maravilha, tá ótimo, não tem problema nenhum. E agora, não pode exagerar, né?
Pensou? Tem uns tipos de roupa aí que não dá para usar. Então, essas limitações o pregador ele tem que evitar. Por quê? Porque vai interferir naquela questão da comunicação. Vai trazer uma limitação para quem vai estar falando, porque a pessoa que vai estar ouvindo vai estar olhando a aparência, a apresentação, e vai demorar para prestar atenção no que está sendo falado. Então, isso é muito importante, né? São detalhes que a gente precisa atentar. Amém? Então, essa é a questão aí do mensageiro, a imagem do mensageiro, né? As condições serão boas se o pregador for considerado pelo ouvinte como sendo digno de crédito, competente e simpático. É bem complicado, né? Esse simpático envolve tanto a questão de como fala, né? Essa questão de ser rude no falar, da gritaria, essa questão da pressa, né? Dessa fala que não é uma fala pausada, é uma fala atropelada. Tudo isso são coisas que dificultam a conexão do orador, do pregador, com o público. Dificulta. As pessoas acabam não considerando. Né? A pessoa vai olhar celular, vai olhar a Bíblia para ver outras coisas na Bíblia para nem dar atenção. Tem gente que já acaba desviando o caminho. Isso não é bom. A oportunidade para trazer a palavra é uma oportunidade que tem que ser aproveitada ao máximo. Desde o momento que você saúda, não é sauda não, tá? Saudar é pagar. Desde o momento que você saúda com U, acento no U, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eu não saldo. Saudar é pagar dívida. Então já vai guardando isso aí, fica esperto. É por isso que eu sempre falo assim, ó, a paz do Senhor é a igreja. Aí já não corre o risco do saldo, saúdo, misericórdia, fica terrível, né? Então, essa é a questão a respeito da imagem. O caráter do mensageiro, também muito importante, né? Digno de crédito se diz respeito Cadê? Eu perdi aí, não entendi. A questão do caráter cristão, é isso? Pode falar, Kátia. Isso mesmo. Porque quando fala de sendo digno de crédito, nem todos os preleitores a gente conhece o histórico dele. Eu queria saber se tem a ver a respeito com essa situação aí. Não é por esse caminho, tá? Na verdade, aí o que acontece esse digno de crédito é o julgamento que a gente faz. É o pré-julgamento. Quando você bate o olho na pessoa, imagine uma pessoa com um terno que uma gola da camisa tá por cima do terno, assim, ó. E tá com a camisa assim, ó. Você vai prestar atenção no que ele tá falando ou você vai ficar olhando isso aqui? Você vai ficar olhando isso aqui, ó. Ó, isso aqui tá chamando a atenção, ó. É uma coisa boba? Mas isso aqui é um relaxo. Você entendeu? Uma pessoa que tá com um terno bonito, mas a camisa tá por fora aqui, ó. Um lado da camisa por fora e outro lado por dentro. Isso é um relaxo. Isso chama atenção, né? Então, são coisas que te levam a julgar. Então, você faz um pré-julgamento da pessoa, você fica analisando coisas na pessoa, aquilo não te ajuda a dar crédito. Você fica pensando assim, ixi, isso aí não vai dar nada. Você nem ouviu ainda. Aí você fala, não, isso aí não vai dar em nada. Tô vendo que eu vou perder meu tempo. Entendeu aí, não? Entendi. Então, maravilha. Irmão Francisco, queria falar? Tem que liberar o microfone aí, irmão Francisco. Levantou a mão, queria falar?
Aperta o microfone aí, senão não dá para ouvir o senhor falando, ou se não, escreve. Bom, vamos seguir então. Ó, o caráter do mensageiro. Como em nenhuma outra vocação no ministério, o caráter é decisivo. O Espírito Santo simplesmente não se identificará com os impuros ou não consagrados. Isso aqui é bem esse detalhe que a Kátia queria falar aí, né? Fala, irmão Francisco. Paz, irmão. Amém? Quem é? Irmã Luzia. Ô, querida, você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Maravilha. Eu queria saber, assim, duas perguntas, né? O senhor já falou sobre alguma coisa, mas eu queria saber, assim, o senhor falou sobre saudar aí. O certo, qual seria mesmo? Eu saldo, eu cumprimento? Como é que é? Então, aí é o seguinte, se a senhora for pagar a igreja, é saudar, com L. Agora, se for cumprimentar a igreja, é saudar. Então, a senhora vai falar assim, ó, eu saúdo. Aí tem que destacar o U. Eu saúdo. Agora, se a senhora falar eu saldo, aí fica errado. Porque aí tá com L e fica errado, tá bom? Geralmente as pessoas falam errado. Eu tô falando aqui porque quem prega precisa falar certo. Geralmente os membros tal não se preocupa com isso e a gente não ignora não, entendeu? Mas a gente que tem essa posição de estar pregando, a gente tem que falar certo. Eu saúdo, esse que é o certo, tá bom? Ah, tá. Ô, pastor, posso perguntar mais uma coisa? Que eu estou em dúvida desde a segunda-feira passada. Aproveita que hoje está em promoção. Então, eu sempre tive uma dúvida assim, porque o senhor está falando de pregação, que o Espírito Santo fala, se você não tiver nada preparado, que o Espírito Santo fala tudo. Mas uma dúvida que eu tenho, não vou falar a igreja de vocês, porque eu estou aí hoje, né? Mas eu vejo muito que vocês valorizam muito as pessoas que pesquisam. Assim, como fala... Por exemplo, o irmão pegou outro dia em Salmo 1. Aí ele deu vários versículos referentes àquele versículo. Tá. Então, como a gente faz isso? Tá. É muito simples, tá? Isso aí é um preparo, um estudo que a pessoa já tem. Então, ela já tem uma condição, ela faz uma ligação a partir de alguma palavra que tem naquele versículo. Ela pesquisa na Bíblia palavras daquele versículo que tenha em outros versículos, ou ela pesquisa o assunto que é falado naquele versículo em outros livros da Bíblia. Isso ela pode fazer pelo Google, ou até mesmo na própria Bíblia. Quando você lê um versículo, tem Bíblias que embaixo ou do lado, ela tem a referência. Então, por exemplo, Mateus 25:4. Aí, quando ela vai lá vê-la na referência, tem uma série de versículos que são interligados com aquele. Então, ela vai olhando aqueles versículos e está tratando aquele mesmo assunto que ela leu ali. E aí, por isso, ela consegue fazer essas anotações e comentar. É desse jeito aí. Ah, tá. Tá bom, então. Obrigado. Tá bom? Viu? Deus abençoe. Amém. Maravilha. Então, olha só. Seguindo, alguém mais queria falar? Não, né? Ó, seguindo aqui, a questão do caráter, isso aqui é algo indispensável, né? Você vê, o Espírito Santo simplesmente não se identificará com os impuros ou não consagrados. Impuro aqui está falando de pessoas que estão em pecado, tá? Uma pessoa que está em pecado, ou algum crime, ou adultério, ou comportamento inadequado. O que é o pecado? É aquilo que a Bíblia fala que é pecado, tá? Tudo que é contrário à vontade de Deus é pecado. Se a pessoa ela não está em dia com Deus, como que ela pode falar a palavra de Deus? Não tem sentido,
né? Por isso, o Espírito Santo não vai direcionar, vai ser uma pessoa vazia, né? É como se fosse uma palestra, como se fosse um discurso. Palestra e discurso são diferentes de pregação, porque a pregação ela é direcionada pelo Espírito Santo e a pregação ela tem vida. Você sente a vibração, você se alegra, você vê que o negócio está fluindo. Agora aquele blá blá blá, só ficar falando, é igual você está ouvindo um político falando, isso aí você não tem vontade de dar glória a Deus. Você não tem vontade de dar aleluia, você não tem vontade de continuar ouvindo. Por quê? Porque não tem vida, não tem nada de Deus. Então o pregador tem que ser uma pessoa que é firme, uma pessoa que é séria com as coisas, uma pessoa que resolve, não deixa nada atrapalhar a vida dela com Deus, a comunhão dela com Deus, tá bom? Quem tem comunhão com Deus, tem comunhão com os irmãos e o negócio anda para frente. Amém? Aí ele faz um comentário interessante aqui, ó. O autêntico pregador, para ter sucesso no seu ministério, em primeiro lugar, deve viver o que prega e pregar o que vive. Isso aqui não é coisa simples. Isso aqui é coisa difícil, é coisa complicada. Por quê? Porque aqui é um convite para não ser um fariseu. Os fariseus, Jesus falava assim para os seus discípulos, olha, o que eles falam, vocês devem fazer, mas o que eles fazem, vocês não devem copiar, porque eles falam uma coisa e fazem outra. O que eles fazem é reprovável, né? Mas o que eles estão falando está certo, está na palavra, só que o que eles fazem não copia não. Então, ou seja, eles falavam uma coisa e faziam outra. Nós não podemos ser assim, porque nós seremos reprovados, tá bom? Pulando mais um pouquinho aqui, 2 parágrafos, eu achei interessante esse comentário. O filósofo norte-americano Emerson disse certa vez a um homem que falava muito em paz, mas não possuía dentro de si. Aí ele disse assim, não posso ouvir o que dizes, porque aquilo que és troveja muito alto. É interessante isso aqui, né? O camarada, ele falava a respeito de paz, mas ele mesmo não tinha nada de paz. Ele era um perturbado, ele era terrível. E aí não tem o que fazer, né? Falando uma coisa e fazendo outra, totalmente ao contrário. Isso é muito perigoso. Então, aí continuando, olha, quem não é pacificado dentro de si mesmo, não pode ser pacificador fora de si. Um único homem que tenha chegado à plenitude de amor neutraliza o ódio de milhões. E aí ele vai comentar a respeito do Sermão da Montanha, né? As bem-aventuranças. Jesus falando que é bem-aventurado os pacificadores. Amém? Alguma pergunta até aqui? Podemos seguir? Maravilha. A função do mensageiro. Em parte alguma, a função do ministro é posta sob luz, mais clara do que nas conhecidas palavras do apóstolo Paulo. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então aqui, embaixadores é representante, né? O embaixador, ele é um representante. Então o apóstolo Paulo fala que nós somos embaixadores. Quem é esse nós que ele está falando? As pessoas que têm essa responsabilidade de transmitir a palavra, né? Porque ele estava ali defendendo o seu ministério, falando a respeito do seu ministério, e nós que somos pregadores, nós somos embaixadores, nós representamos, né? Temos a palavra e falamos a palavra de Deus. Amém? O pregador verdadeiro, página 15, tem de ser necessariamente um revolucionário sob a bandeira do maior de todos os revolucionários da história, o Nazareno, que veio lançar fogo à terra, ele, o príncipe da paz. Né? Esse lançar fogo à terra é até meio contraditório, né? Sendo Jesus o príncipe da paz,
veio lançar fogo à terra. Isso aqui falando concernente a problemática, né, que Jesus acabou trazendo ali entre os judeus, porque as palavras de Jesus provocavam conflito, né? Você vê que os líderes, eles ficavam querendo saber se algum daqueles que eram líderes juntos com eles tinham se bandeado para o lado de Jesus. Você também foi enganado por ele? Né? Você também deu ouvido ao que ele fala? Então, eles entendiam que a população era incautos, né? Eram incautos, tinha pouco conhecimento, por isso eles eram fáceis de ser ludibriado pelas palavras de Jesus. E eles entendiam que aquelas pessoas que aceitavam, eles eram tolos, eles não tinham entendimento, e já eles não, eles eram uma classe que tinha grande conhecimento da lei, e realmente tinha mesmo, né? Eles eram doutores da lei, e por isso eles não aceitavam o que Jesus falava. E na verdade, eles eram que estavam cegos e surdos, conforme o profeta Isaías, né? E já tinha falado há muito tempo que eles veriam com os olhos, mas não enxergaria nada. Ouviria com os ouvidos, mas não ouviria nada do que era importante ouvir. E foi isso mesmo que aconteceu com eles. Amém? E aí também essa passagem de Lucas 12, né? Que está referida aí, ela trata a respeito de que Jesus fala que não veio trazer paz, mas veio trazer guerra. E é estranha essa palavra, mas se nós analisarmos rapidamente, nós vamos ver que está certo. Porque o que acontece? Quando uma pessoa, onde a família é de uma determinada religião, essa pessoa aceita Jesus, acaba gerando conflito dentro da casa dela. Esse conflito entre marido e mulher, entre pais e filhos, né? Se um daqueles ali aceita Jesus, acaba gerando um problema ali. E Jesus, ele fala isso. Vim trazer dissensão, né? Entre pai e filho, entre nora e genro, e por aí vai afora, né? Vai falando os parentescos, né, de pessoas que, de repente, aceitando Jesus, pode trazer um problema no relacionamento dentro da própria casa. Por quê? Porque eles eram de uma outra religião, de um outro entendimento, e quando aceita Jesus, muda de vida. E essa mudança de vida traz os conflitos, traz os problemas dentro de casa. É assim que acontece geralmente, né? Uma pessoa que foi criada desde criança numa determinada religião acaba, em muitos casos, aí sendo deserdado, colocado para fora. Isso aconteceu muito mesmo. Do cristão genuíno, nada espera o mundo, e do mundo, nada espera o verdadeiro discípulo de Cristo. Quem assimilou a suprema loucura do Sermão da Montanha é imprestável para as sabedorias do mundo. E é verdade isso aqui, né? Muito bem. Depois ele vai falar mais um pouco sobre o pregador revolucionário aí, mas nós já vamos para os finais aqui dessa página 15, que ele fala sobre ser condutor de alma. Quem pode conduzir almas a Cristo, senão aquele que pelo Cristo é conduzido? Somente quem é dirigido pelo Deus dos homens é quem pode guiar os homens a Deus. Vê que trocadilho de palavras interessante, né? E muito esclarecedor. Portanto, qualquer outro tipo de dirigente é um guia cego, conforme disse o Senhor Jesus em Lucas 6,39 e Mateus 15,14. Aquele que procura guiar os homens até Deus, sem ser guiado por Deus, é mais um sedutor do que um condutor. Jesus amado, é complicado, né? Então, na verdade, para que nós possamos pregar a palavra de Deus, nós temos que antes ser um servo fiel desse Deus. Porque como é que nós vamos levar a palavra de Deus se nós não servimos a Deus? Então a gente precisa saber como serve a Deus,
como se mantém esse relacionamento com Deus para que nós possamos pregar, levar a palavra de Deus. Amém? Maravilha. Pulando lá para a página 16, síntese histórica da pregação. Aqui ele vai falar um pouco mais de coisas que a gente já falou, tá? Então ele vai falar aqui, olha, dos primórdios, a respeito de Enoque, que foi um pregador lá no início, né, da história. Vai falar de Noé, que também foi um pregador, né? Falar de Moisés, que teve discursos maravilhosos. Fala de Moisés, de Josué, de Samuel, tá? E aí, nessa sequência aqui, ele vai seguindo até para falar desses profetas, né? Até chegar a João, que foi o último profeta, como nós já falamos, né? João, ele é o último profeta do estilo do profeta do Antigo Testamento. Esse João é o João Batista. Não devemos confundir com o João Evangelista, tá? O João Batista, ele foi morto logo no início do ministério de Jesus, tá bom? E o João Evangelista, ele permaneceu por muito tempo aí. No segundo parágrafo aí, a história nos faz saber que Crisóstomo, chamado de Boca de Ouro, pregava sempre com veemente eloquência em Antioquia e Constantinopla. Isso aqui é a igreja primitiva, tá? É a igreja logo depois dos apóstolos. Deste apogeu, porém, houve um rápido declínio para as trevas da Idade Média, quando pouca pregação digna de nota foi feita. Muitos argumentam que a pregação durante essa época foi ineficaz por ter dependido cada vez menos das Escrituras e cada vez mais dos pontos de vista dos concílios e teólogos. Então, quando a gente deixa a palavra de Deus e passa para filosofia, para a sabedoria humana, para outras coisas, aí perde completamente o teor da pregação bíblica, né? Aí ele vai falar a respeito de alguns reformadores, né? Que foram pessoas que trabalharam para a volta dessa pregação teológica com o padrão bíblico, né? Os reformadores mais destacados, né? Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, John Wesley, Savonarola, fizeram aí uso da pregação para refutar a doutrina tradicional e expor seus pontos de vista, visando reunir discípulos e incentivá-los a seguir os seus propósitos. E aí ele vai falar depois, no século XVIII, né, de alguns pregadores destacados, como Jonathan Edwards, George Whitefield, e mais alguns que ele vai falar na sequência aí, tá bom? Que são pessoas, né? Depois, no final aqui, ele vai falar de Charles Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, e mais alguns pregadores aqui desse período. Agora nós vamos entrar, para finalizarmos essa aula, não vai dar para falar tudo, mas vamos dar início aqui aos objetivos da pregação, tá? A pregação do Evangelho visa uma série de resultados: satisfazer a vontade do Senhor Jesus, salvação das almas, desenvolver espiritualidade nas pessoas, consagração, doutrinação, inspiração, consolação, fortalecimento, convicção, ação. Mas hoje em dia, especialmente no ambiente pentecostal, verifica-se que a pregação do Evangelho tem o avivamento como seu principal objetivo. Uma pregação evangelística não deve ser feita nos moldes de uma pregação avivalista, que na maioria das vezes nada tem de avivamento, mas tão somente de gritaria e histerismo. Na verdade, isso aqui até caiu um pouquinho já, né? Essa questão de avivamento, tem lugares que ainda tem muito essa ilusão de avivamento, que na verdade não tem nada de avivamento, é só bagunça, brincadeira e tristeza, né? É uma vergonha. E o momento da pregação não pode ser um momento de contação de história.
A pregação, ela deve ser construída de uma maneira a fazer as pessoas pensar, as pessoas refletir, sabe, analisar a si mesmo, o seu comportamento, como ela tem agido, como ela poderia ter agido. O que faz a pessoa pensar sobre isso? É a palavra pregada, trazendo exemplos da Bíblia para que a pessoa reflita: meu Deus, está falando comigo, esse sou eu. Então são coisas importantes. Nós temos um exemplo do rei Davi, quando ele cometeu o pecado, e o profeta Natã foi falar com ele. Então, você vê, o profeta, ele foi conversar com Davi e ele contou uma história para Davi. A forma que ele contou a história para Davi fez Davi refletir, analisar e se colocar dentro daquela história. Então, isso é muito importante. O pregador, ele tem uma função muito diferenciada, muito importante. O momento da pregação não é momento de perda de tempo, de ficar contando a respeito de sistema financeiro, de política, de outras coisas e fofocas em geral. Não, é palavra de Deus, é Bíblia, é falar de Bíblia, assunto é Bíblia. Né? Então, aqui nós vimos aqui, olha, satisfazer a vontade do Senhor Jesus, salvação de almas, desenvolver espiritualidade. Tem várias coisas que são meios pelos quais justifica-se a pregação. E a gente muitas vezes deixa escapar isso aí. Então, você que vai ser um pregador, uma pregadora da palavra, deve dar atenção a isso. Né? Vou pregar a respeito de quê? Por que eu vou pregar sobre isso? Que efeito isso pode promover nas pessoas? Será que Deus quer mesmo que seja falado sobre isso? Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Precisa ter esse cuidado aí, desenvolver esse feeling, né? Essa percepção. Feeling é percepção, tá bom? Aí ele vai falar mais do avivamento aqui, vamos pular esse negócio aqui. Finalizando aqui, antes de entrar nos detalhes, né, abaixo, o pregador deve conhecer o seu público, isso aqui é importante, né? Porque se você não sabe para quem você está falando, você vai usar palavras que aquela pessoa não entende. Se você tiver com um público elitizado, você tem que ter um linguajar bem colocado, uma forma de falar erudita, né? Com qualidade, palavras bem colocadas. Então, precisa desenvolver o vocabulário. Agora, você está num público que são pessoas simples, pessoas modestas, você ficar usando palavras muito rebuscadas, muito difíceis, as pessoas não vão entender nada. Né? As pessoas não vão captar o assunto que você está falando, porque você está usando um linguajar de advogado. Como se estivesse lá num tribunal. Não serve. Tá falando bonito, mas não estou entendendo nada, o que adianta? Não adianta nada. Pensou, eu vou preparar uma palavra. Aí eu estudo hebraico. Aí eu pego um monte de palavra de hebraico. Vou ficar falando hebraico lá para quê, irmão? O que vai adiantar eu ficar falando hebraico? Só para mostrar que eu conheço hebraico? Não resolve nada. Então precisa conhecer o público. Vai adiantar eu usar esse tipo de palavra aqui? Não vai. Então não usa. Não usa. Você precisa se desenvolver, precisa ter um bom vocabulário, mas também precisa saber para quem está falando. Pensou a diferença que é você pregar em Vila Regina? Vai lá na nossa congregação de Vila Regina, prega lá. Aí depois vai lá e prega na sede. Irmão, tem uma diferença gigantesca. É uma diferença gigantesca. Então não é de, mas serve, é porque é o Espírito Santo, então não importa. Não é assim não. Não funciona assim. A gente precisa
se colocar, se preparar para os diferentes públicos. Irmão Francisco, quer falar? Ô, pastor, sobre o senhor acabou de falar, que eu fui numa igreja esses dias de varões e encaixou essa palavra que o senhor falou, né? Culto de varões. O pastor gritava demais. E eu falei para Luzia, isso não é certo, Deus não é surdo. E, então ele achando que ele falava alto, é como se o senhor falou que as pessoas ficam prestando atenção nele, eu achei errado. Então, na verdade, o que acontece é que as pessoas confundem eloquência com gritaria. Eloquência é falar bem. Eloquência não é gritar. Eloquência é você falar e você ser entendido. E as pessoas querem gritar porque parece que quando você grita, você está cheio de unção. Eu disse parece, eu não disse que está. Então, a gritaria, ela acaba irritando. Isso. Quando você vai pregar, você não pode falar assim, ó, irmão, é porque Jesus, e não sei o que lá, e tal, e tal. Não, a sua palavra tem que ter vida. Então, você varia o tom de voz. Às vezes você fala um pouco mais asseverado, dependendo do assunto, você dá mais uma entonação, né? Você vive a mensagem. Então, às vezes, você vai subir um pouco o tom de voz, isso faz parte. Mas você não pode passar uma mensagem gritando o tempo todo, porque essa gritaria, ela não vai surtir o efeito nenhum, não adianta. Isso é ruim, tá bom? É verdade. Então é um exemplo negativo, isso não é legal, tá? Ó, um pecador nada entende de avivamento. Para ele, ver um crente gritando, falando em línguas estranhas e sapateando não significa nada. Muito pelo contrário, pode até ficar escandalizado. Por isso, o pregador deve pregar um sermão específico para cada tipo de auditório, visando assim um resultado satisfatório no final da sua pregação. Então, nessa sequência aqui, a gente vai falar de alguns tipos, né, de pregação, tá? Então, nós falamos lá em cima, né? Satisfazer a vontade de Jesus, salvação de almas. Então, se você está, por exemplo, um culto público, que a gente chama agora de culto de testemunho, é um público onde provavelmente podem haver pessoas que não são cristãs. Essa pessoa ela precisa ouvir mensagem evangelística. Ela precisa ouvir falar de Jesus. Ela precisa ouvir falar que Jesus salva. Aí o pregador vai lá e fica falando de Davi. Porque o rei Davi, ele jogou a funda dele. Ele matou o leão. E, meu Deus do céu, porque Sansão comeu mel lá do... Misericórdia. Então, o pregador ele tem que ter essa noção. O que ele tem que falar? Qual que é esse culto? É um culto de criança, é um culto de adolescente. Ele vem no culto de adolescente, tá lá os coitadinhos, meu Deus do céu, sedento por uma palavra, né? Já fica ali naquela expectativa. Aí, em vez de você preparar uma palavra assim, porque Josias, o rei Josias, ele tinha 8 anos de idade. E ele começou a reinar. E o rei Josias foi um rei maravilhoso, porque quando criança, ele foi treinado, ele foi desenvolvido e tal, e foi bênção, e você também pode ser. Olha que maravilha, olha a pregação aí para o adolescente. Não, aí pega lá, abre Apocalipse, porque Jesus vai voltar, porque o diabo, o anticristo... Oh, glória, maravilha, os adolescentes estão dando glória, está pulando, tá uma maravilha esse culto de adolescente. Então, crente, preste atenção,
Que culto que é? Culto de ensino. É um culto de ensino, né? Eu falei para a irmã Kátia, né? Para ela preparar a palavra para amanhã, culto de ensino amanhã. Ela falou, meu Deus do céu, mas amanhã é culto de ensino. Tem que ter essa preocupação. O culto, ele é específico. Culto das irmãs. Aí chega lá, traz uma palavra que não tem nada a ver com nada. Oh, meu Deus, tem misericórdia. A gente precisa aprender isso. Então você que está estudando homilética, você não pode abrir mão dessas coisas, né? Porque os cultos, eles são específicos, a palavra ela é direcionada e você precisa saber disso. Como a pessoa que tem responsabilidade com a palavra, você precisa treinar sobre isso, precisa treinar para isso, né? Para poder atingir aquele público. Porque aquele público, ele foi para lá naquele dia e ele sabia que culto era aquele. Então ele já vai já ligado. No caso do pecador, que entra na igreja, lá num culto público, que é aberto para todas as pessoas, ele não quer ouvir uma palavra de salvação. Claro que ele não quer, ele nem sabe do que se trata isso. Mas você sabe. Eu sei. Então, você identificou pessoas que não são cristãs na igreja, você já sabe. A palavra é salvífica, é mensagem de salvação. Né? E mensagem de salvação não é falando que a pessoa vai para o inferno, não. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Me ajuda aí. Não precisa isso, irmão. Tá? Então, a gente precisa ter bom senso. A gente precisa ter o tom certo da voz, a gente precisa ter as palavras corretas, palavras inteligíveis, palavras benditas. Benditas não é bendita junto, não. É bem separado, ditas. Ou seja, a dicção. Eu preciso entender o que você fala. Enfia o microfone na boca. Não consigo te entender, não sei o que você está falando. Você começa uma frase, não termina a frase, porque imagina que eu entendi, já deduzi o que você queria falar. Não. Fale a frase completa. Começa o assunto e termina o assunto. Porque eu posso entender, mas o outro pode não entender. Esse tipo de coisa são erros assim, muito básicos que a gente pode cometer e é perigoso. E quando a gente está aprendendo, a gente precisa aprender a evitar esses erros aí e essas falhas, tá bom? Então, olha, para a próxima aula eu vou começar a preparar, vou falar a respeito desses itens, né? Dos objetivos da pregação, tá bom? Vou deixar gravadinho para vocês, provavelmente aí até a página 20, tá? Porque não vai dar para a gente falar agora, mas eu vou trabalhar esses assuntos aqui, deixar gravado e mandar para vocês, tá bom? Quem queria falar aí? Irmão Francisco, irmão Ademilson, quem que vai primeiro? Ademilson. Ah, ninguém vai falar? Duas mãos levantadas aí. Vai falar para nós encerrar? Ademilson, Pode falar, querido. só cheguei um pouco atrasado, mas eu vou assistir a lição toda, tá bom? Não tem Só isso problema. que eu queria falar, tá bom? Tá ótimo. Cheguei atrasado porque eu tive um compromisso. Não tá tem bom? problema, fica tranquilo. Amém. Tá bom, então. Deus abençoe. Logo mais aí eu vou estar gravando a aula lá para quarta-feira e já coloco aí para vocês verem a sequência do assunto e a gente dá andamento aí na nossa aula. Deus abençoe a cada um. Vamos orar e já agradecer a Deus. Pai de amor, Deus bendito. Obrigado por este tempo, Senhor amado, reunido com os teus servos.
Obrigado pela vida de cada um, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de juntos aprendermos um pouco mais, ó Pai, para te servir, ó Pai, com qualidade, para te servir, ó Pai amado, de forma a te agradar, alcançar vidas, meu Deus. Ó Jesus, prepara, Senhor amado, a cada um de nós, dai-nos sabedoria, dai-nos graça, enche-nos do teu Santo Espírito, Pai, para que possamos agradá-lo em tudo. Dai-nos assim uma noite de paz, uma noite de bênção, nos guarda, nos livra, Senhor, de todo mal. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Amém. Por isso é hoje, tenham uma boa noite, fiquem com Deus e a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Amém, boa noite, boa noite. Paz do Senhor, uma boa noite, um bom descanso. Amém, para todos nós. Paz, irmão, Deus abençoe. Amém, fica com Deus.